Isso? Pois bem, agora adentrando nesse contexto do trovadorismo, ressaltando e dando ênfase sobre a poesia e a cortesia. No século XII, o período das grandes invasões, né, que ocorreram nesse contexto na Europa, essas invasões na Europa, havia passado e isso permitiu o que, pessoal? Ressurgimento das cidades. Após essas invasões, né, na Europa, aconteceu o que? O ressurgimento de novas cidades. Agora sim, temos outras perspectivas, outros contextos sociais, né, reorganizados. Nesse cenário, o progresso aqui seria o quê? Econômico e o intercâmbio cultural. Eram os dois termos aos quais predominava nesse cenário. Os cavaleiros, eles viram-se na obrigação de mudar-se, renovar-se. Como seria essa renovação, esse cenário, né? Eles procuraram, nesse sentido, uma função social. Era preciso o quê? Criar para eles um novo papel. Foi criado-se um novo papel para esses cavaleiros. Então, a solução para isso, né, chegou ao momento de desenvolver-se idealização desse código de comportamento amoroso. Seria o comportamento amoroso. Nós não vimos, né, sobre essa discussão, sobre esse comportamento amoroso? Então, olha só, ele tinha como conhecimento a questão do amor cortês. É aqui onde a gente vai adentrar mais nessa questão do amor cortês, nas cantigas, né, as cantigas de amor, cantigas de maldizer. Aqui nós vemos a presença desse eu lírico, né, desse amor cortês. Então, olha só, ele faz essa idealização, né, sobre essa dama da corte, os senhores feudais, eles têm louvor às damas da sociedade, de uma forma geral. Isso? Então, olha só, passando para frente, nós vamos ver também esse projeto literário do trovadorismo, tá ok? Diz assim, ó, quando consideramos o contexto de produção e criação e circulação das cantigas dos trovadores, o perfil do público a que se destinava e a linguagem utilizada nos textos literários, podemos identificar um dos mais importantes elementos definidores de seu projeto literário, a legitimação, por meio da literatura, de uma nova ordem que redefine as funções sociais dos cavaleiros na corte do senhor feudal. E esses agentes discursivos desse momento, esses trovadores, né, eles traziam as cantigas apresentadas pelos jograis. O que seriam esses jograis? Né? Eram uma forma de comportamento que eles atribuíam a esse cenário. Pois bem, os textos escritos em latim nos castelos e nas cortes circulava a literatura oral, produzida em língua local. É importante o nascimento da literatura portuguesa, né? Em 1140, né, Portugal ele se separou do Reino de Leão, de Castela, para se tornar um estado independente. Aqui nós começamos agora a falar sobre esse nascimento dessa literatura portuguesa, sobre esse cenário, sobre as cortes dos reis, né, e dos fidalgos portugueses. E a linguagem aqui empregada nesse contexto era a linguagem do galego-português. Inclusive, muitas cantigas foram escritas nesse tom de linguagem, né? A linguagem na língua galego-portuguesa. Tá bom? Então, olha só, para esse cenário, a cantiga introdutória, na verdade, estimula-se que seja o texto literário galego-português seja a cantiga da Ribeirinha. Aqui também nós temos uma dualidade de quem seria esse autor, na verdade, dessa cantiga. Muitos críticos literários dizem que o autor verdadeiro dessa cantiga é Martim Soares. Já outros dizem que é Paio Soares de Taveiros. Né? Então, o que predomina, na verdade, nesse cenário, muitos críticos ressaltam que o autor dessa cantiga, a cantiga da Ribeirinha, é Pávio Soares, o verdadeiro autor da cantiga. Então, olha só, aqui nós separamos a discussão sobre as cantigas, né? A representação dessas cantigas, galego-português, elas se dividem nas cantigas líricas e satíricas, né? Que predominam.
Quais seriam essas cantigas satíricas? Aliás, as líricas, né? As cantigas líricas são divididas em cantigas de amor e cantigas de amigo, né? Aqui nós fazemos a descrição minuciosa dessas cantigas. A cantiga de amor, como que seria essa descrição, né? As cantigas, né, de amor, elas vêm são provençais, né, vêm da província, das quais se originam as cantigas de amor, galego-portuguesas, exprimem a paixão infeliz, né, essa paixão infeliz. O eu lírico ele representa essa paixão infeliz. O amor não correspondido, a mulher aqui é vista como algo inacessível, não tem acessibilidade de tocá-la, né, de tê-la. Não, aqui fica apenas naquele amor platônico, naquela idealização, ok? O trovador ele dedica à sua senhora essas cantigas, né, como na cantiga da Ribeirinha, que depois vocês pesquisem, dê uma lida bem minuciosa nessa cantiga. Quais seriam esses aspectos formais, né, desse contexto, dessas cantigas de amor? O trovador, ele sofre com frequência, né, pela sua amada, pela dama, né, ele se autodenomina coitado, né, coitado, né, ele diz assim, cativo, aflito, enlouquecido, sofredor. O trovador aqui é um sofredor, ele sofre por esse amor inacessível, né, esse amor inalcançável para ele nesse momento, né. Ele começa a idealizar essa dama, né, a identificá-la com alguns termos de qualificação física, como a dama ela é formosa, delgada, de bem parecer. É uma dama bela, uma mulher muito bela, representativa pela sociedade, da corte. Ela traz em questões aspectos morais a bondade, né, a lealdade, né? Como a gente viu na cantiga de amor, o eu lírico ele vê, né, nessa cantiga, a gente vê que ele considera o amor de sua senhora um castigo pior que a morte, quando esse amor não é correspondido. Já na cantiga de amigo, né, de modo geral, as cantigas de amigo falam de uma relação amorosa concreta que acontece entre duas pessoas simples, né, que vivem no campo. O tema central dessa cantiga é a saudade, né? Aqui é a saudade que predomina como tema prevalecente, né? Temática, sobretudo, a saudade. Pois bem, o eu lírico aqui é sempre um eu lírico dessa cantiga, é um eu lírico feminino, né? E representa a voz de uma mulher, uma amiga, no caso, que manifesta a saudade pela ausência do amigo, que seria o namorado ou amante. Passando para frente, nessa cantiga, aliás, na cantiga satíricas, né, nós temos a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer, que aqui nós finalizamos. Pois bem, as cantigas satíricas, elas trazem um teor de sátira mesmo, onde faz denúncias sociais, sobre as mazelas sociais, sobre, por exemplo, questões de adultério, né? Elas fazem essas denúncias, né? Ela traz, por exemplo, um caráter satírico, né? Apresentam críticas, né, aos comportamentos sociais, aos seus pares, os maridos que traem as mulheres que traem seus esposos, e por aí vai, né? E aqui nós temos a cantiga de escárnio. O que seria essa cantiga de escárnio? As cantigas de escárnio, o trovador ele faz críticas, né, a alguém por meio de... Olha só, nas cantigas de escárnio, né, o trovador ele usa palavras de duplo sentido. Já nas cantigas de maldizer, os trovadores eles fazem críticas severas a essas pessoas, uma crítica direta, mas eles usam o nome das pessoas, identificando nessas cantigas, e ele costuma apresentar uma linguagem ofensiva e palavras de baixo calão. Bom, sobre esse contexto e sobre esse cenário do trovadorismo, por hoje era só isso, né? Claro que precisa-se mais leituras, buscar mais conteúdos teóricos em outros contextos, em outras leituras e de outros críticos, né? Mas por hoje era só isso e até breve. Um abraço a cada um de vocês. Até mais.